Muito boa tarde a todos. Satisfação enorme iniciar a 38ª Jornada Semanal EESG da 38ª Subseção da OAB de Santo André. Prazer enorme recebê-los aqui. Eu sou Rosa Ramos, presidente da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB Santo André. Hoje, mais uma jornada, estamos já na 38ª, um trabalho iniciado desde o ano passado, aproveitando essa nossa nova fase, né, essa nova sistemática de eventos virtuais. Uma satisfação enorme recebê-los. Quero inicialmente cumprimentar aqui os nossos convidados que prontamente aceitaram o nosso convite. Muito boa tarde, cumprimentar aqueles que nos assistem, dizer que todas as sextas-feiras, às 16 horas, recepcioná-los aqui é um motivo de grande satisfação. Até porque estamos prestando um serviço não só à advocacia, mas também a toda a sociedade, na medida que este é um tema que envolve a todos nós. Falar de meio ambiente, de responsabilidade social, hoje é uma matéria mais do que necessária, principalmente neste momento tão difícil que estamos vivendo, um número de mortes absurdo. Infelizmente, alcançamos 400 mil mortes nesta pandemia, não podemos deixar de nos indignarmos com isso, solidarizarmos com as vítimas, todas suas famílias, e levarmos adiante a nossa mensagem de carinho, de homenagem, de solidariedade a todas essas pessoas. Então, vamos iniciar aqui. Quero cumprimentar inicialmente o Marco Antônio dos Reis, que vem hoje fazer a sua contribuição à nossa comissão, falar da sua área de atividade. Marco Antônio dos Reis, que é empresário, industrial, está na área da Fiesp já há algum tempo, há mais de 40 anos, é pós-graduado em gestão industrial e Políticas e Estratégia. É diretor da Fiesp e Ciesp nos departamentos de Responsabilidade Social, Pequenas e Médias Indústria, vice-presidente do Conselho Superior do Micro, Pequena e Média Indústria, do COMP da Fiesp. Muito obrigada, Marco Antônio, por aceitar nosso convite. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Rosa Ramos, pelo convite. Eu não posso deixar de contribuir, passar para vocês a visão das empresas, da indústria, as oportunidades que vêm pela frente, né? E a OAB hoje é um órgão muito importante para todos nós, com toda essa insegurança jurídica. Vocês têm papel muito relevante e a gente trabalha junto. Fiesp, Ciesp, OAB, a gente está bem alinhado. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, Rosa. Eu que agradeço, Marco. E nós esquecemos de citar aqui que o Marco também ele faz parte do conselho, aliás, é um comitê, é um órgão executivo da Fiesp de responsabilidade social do Cores, de maneira que foi neste conselho que nos aproximamos um pouco mais, porque faço parte também, né? Uma das razões desse nosso bate-papo, porque iremos falar de meio ambiente, de governança, de responsabilidade social, portanto, a presença do Marco aqui é muito importante. E recebemos hoje também um colega querido, o Dr. Luiz Carlos Assetti Júnior, pessoa da minha amizade já de longa data. Nós falávamos aqui na antessala. Eu não vou compartilhar com vocês há quantos anos, mas posso dizer com certeza que nós já estivemos trilhando esse caminho da sustentabilidade por algumas décadas. Muito obrigada pela sua presença, doutor. O senhor que é advogado, professor de pós-graduação, especializado em direito empresarial ambiental, direito agrário ambiental, meio ambiente do trabalho e direito minerário. Tem mestrado em Direito Internacional, com ênfase em meio ambiente, e Direitos Humanos, e é doutorando em Direito. Muito obrigada, doutor Luiz Carlos Assetti, pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco pela primeira vez na nossa subseção da OAB de Santo André. Doutora Rosa, muito obrigado pelo convite, obrigado a toda a diretoria da OAB de Santo André, obrigado por estar participando hoje com o Marco Antônio, a doutora Daniela, a doutora Gláucia. Muito bom estar aqui, pessoas de elevadíssimo conhecimento na área, cada um na sua respectiva área,
Eu só tenho que agradecer a lembrança do meu nome. Trabalho na área ambiental e mineração do direito minerário desde 93, então lá se vão 28 anos, né? E fiz parte da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo lá no ano de 2000, inclusive a doutora Rosa junto com a gente lá nesse período, muito bacana. Então, é uma alegria estar aqui entre amigos, entre colegas, e mais ainda estar aqui pelo convite da senhora doutora Rosa, que eu prezo muito, que é uma excelente profissional e que está sempre engajada nesse meio da sustentabilidade. Também faz parte lá junto comigo na ABRAPS, na Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade, um trabalho brilhante que tem desempenhado. Eu só tenho que agradecer e elogiar essa iniciativa. Estou à disposição. Nós que agradecemos, muito bem-vindo. Bem-vinda também a doutora Daniela Cristóvão, uma alegria conhecê-la por uma indicação de uma amiga e queridíssima advogada recente, né, que é a doutora Lacerda, a doutora Mariana Lacerda, querida amiga, e está numa frente importantíssima para todos nós, advogados, que nos aproximou. Doutora Daniela, muito bem-vinda, uma satisfação também imensa receber aqui em nossa casa. Seja abraçada aqui pelos advogados de Santo André. Senhora que é advogada e jornalista, é mestre em Direito Comercial pela USP e pós-graduada pela Escola de Governo, foi professora do curso de Direito da FAAP, editora do Jornal do Valor Econômico, executiva de comunicação, marketing, desenvolvimento de negócios e responsabilidade social corporativa de empresas. E pertence atualmente em grandes escritórios, né, de advocacia. Ser jornalista e advogada deve ser uma função muito bacana, porque eu acho que as duas se complementam, né, na medida em que o nosso dia a dia, na verdade, é produzir jornalismo, né? Nossas petições, as nossas peças exigem também que tenhamos essa habilidade de formar não só a escrita, né, mas também opiniões, né? Muito obrigada, doutora Daniela. Rosa, muito obrigada a você pelo convite. Agradeço também a nossa querida amiga Mariana Lacerda, uma profissional, uma advogada brilhante e uma pessoa que está à frente aí de muitas políticas públicas e também na defesa aí da nossa profissão. Antes de ser jornalista, eu sou advogada de coração e de formação, e eu, assim como você, eu também acho que a profissão, elas são complementares, né? As minhas profissões de jornalista e advogada são complementares, sim, porque ainda mais hoje em dia, na era da informação, nós geramos informação, nós advogados, né? E eu digo que ela é uma informação que é absolutamente dentro de parâmetros muito, muito bem regulada, né? A forma como a gente se relaciona com um poder de Estado e também como a atuação constitucional imprescindível para a justiça, né? Para que a gente consiga dar justiça a todos. O meu caminho profissional é um caminho que pode parecer a alguns um pouco diferente, mas eu acredito que complementar, sim. E eu quero trazer aqui para vocês um pouco da minha experiência dessa atuação de ESG em escritórios de advocacia. Muito bom, muito bem-vinda, obrigada. E está conosco hoje aqui, nos dando o prazer da presença, a doutora Gláucia Bueno Quirino. Ela é membro da nossa comissão, membro efetivo da nossa comissão, é uma advogada brilhante também na área de direito ambiental. E, além deste papel importantíssimo, porque ela secretaria a nossa comissão, ela nos representa no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santo André, a OAB Santo André, desde a época que eu fui para a comissão, doutor Luiz Carlos, e digo para o senhor que foi na mesma época que eu fui para a Comissão de Meio Ambiente de São Paulo, portanto, desde o ano de 2000, nós temos assento no Conselho de Meio Ambiente do município de Santo André. E desde lá, acumulei algumas vezes
membro da comissão em São Paulo e membro do Conselho de Meio Ambiente, e atualmente quem exerce esse difícil papel é a doutora Gláucia, levando para nós a contribuição da subseção, trazendo os temas que são discutidos no município. Muitas vezes temos que nos debruçar de forma difícil, até todos aqui sabem o papel institucional da ordem, né? Que muitas vezes as representações não chegam nos órgãos públicos e chegam até a OAB para que ela tome providências, né? Felizmente a sociedade tem a ordem como um instrumento, né, entre o órgão público e a sociedade. Felizmente, temos pessoas hábeis, competentes para fazer esse trabalho dentro da nossa subseção, e a doutora Gláucia, na área ambiental, é ela que exerce para nós esse papel. Obrigada, doutora Gláucia. Boa tarde, eu agradeço o convite, agradeço também as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos convidados, Marco Antônio, Daniela Cristóvão, Luiz Carlos, pela oportunidade de nós aprendermos aqui mais nessa sexta-feira. Tenho certeza que vai ser de grande oportunidade, grande aprendizado, tudo que nós falaremos aqui. E o papel da OAB, de nós advogados, é o que a doutora Rosa falou mesmo, né? A importância de nós nos debruçarmos sobre essa questão do meio ambiente, até para a sociedade, né? Que hoje em dia essa questão do meio ambiente está muito na mídia, mas as pessoas ainda acham que a questão do meio ambiente é algo distante, né? E na verdade a gente vive essa questão no cotidiano. Agradeço a todos e uma boa live para todos. Eu que agradeço, Gláucia. Bem, vamos iniciar então o nosso tema, né? Como determinado já desde a 26ª live, nós resolvemos alterar, nós falamos de educação ambiental até a 25ª, e em decorrência deste tema ESG, que surgiu com uma força enorme, desde a 26ª nós estamos tratando sobre ESG. Como eu disse, um tema que surgiu com uma força tremenda, né, com uma exponencialidade nas redes, e chama não só a atenção das empresas, mas também de toda a sociedade. Esse crescimento exponencial nos últimos meses, e este debate, no meu ponto de vista, ele só ganha mais espaço, principalmente porque a gente entende que ele tem embutido um grande feito, né, que é mudar mentalidade. Entender porque, embora a sustentabilidade componha, né, esse acrônimo do ESG, dessa sigla, afinal, sustentabilidade é o tripé economia, meio ambiente e responsabilidade social. Em ESG, que significa economia, meio ambiente, social e governança, houve essa extensão da governança. Por que dizer isso, né? Porque sustentabilidade a gente sabe que não é de hoje, é um tema já desde lá nosso encontro em Estocolmo, a gente vem tratando de sustentabilidade, os temas ambientais cresceram muito nas suas discussões. Mas eu acho que se ESG surge com essa demanda, né, com essa força, com essa criatividade, até podemos dizer, eu acho que ele tem esse grande fator, que é chamar a atenção para a mudança de mentalidade também. O nosso debate aqui hoje, que denominamos Jornada ESG, e vimos realizando semanalmente estes encontros, ele tem a finalidade de aprimorar o entendimento também sobre o termo, né? Estabelecer um diálogo entre esses vários atores. Afinal de contas, a gente pode colocar aqui neste debate inúmeros profissionais. Então, com isso, a gente pode levar a mensagem dos nossos convidados cada vez mais longe, né? Esclarecendo esta avalanche de informações que diariamente invadem as nossas redes de comunicação, e incentivar e engajar cada vez mais pessoas no aperfeiçoamento em busca da sustentabilidade. Então, com isso, eu quero passar a palavra imediatamente para o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Luiz Carlos Assetti, para que faça a sua manifestação
e fale desse tema tão importante. Muito bem. Obrigado pela apresentação que fez, doutora Rosa. O tema realmente é importantíssimo, né? Eu sempre gosto de comentar que a gestão ambiental, não o ESG, a gestão ambiental, que lá atrás, né, se iniciou de forma tão modesta, vamos dizer assim, ela tomou corpo, ela cresceu, criou maioridade e hoje ela está robusta. Hoje ela é necessária nas empresas de grande, médio, pequeno porte, até nos pequenos escritórios, até no profissional liberal que trabalha sozinho, ele tem que trabalhar pensando na questão do ESG. Então, quando o profissional do direito ele para pensar, fala, mas isso é uma exigência do mercado ou é uma exigência legal? Eu sempre falo que são os dois. A começar pela Constituição Federal. A própria Constituição Federal, no artigo 170, aonde traz ali a definição dos princípios gerais de atividade econômica, ali, propriamente dito, no seu inciso 6, no seu inciso 7, ele tem a previsão de defesa ambiental na questão econômica. Então, quando nós pensamos por esse lado, nós já percebemos que lá atrás, quando a Constituição foi criada, em 88, já havia uma visão de uma gestão não apenas ambiental, mas também uma gestão da qualidade ambiental, do equilíbrio econômico, e aí para passar para o equilíbrio social foi um passo, porque ambos estão interligados de forma muito forte. Então, a própria Constituição Federal traz essa previsão. Nós temos que nos preocuparmos sempre em zelar pelo texto constitucional da forma como ele foi proposto e da forma como ele foi aprovado e está vigendo. Então, o artigo 170 ele é muito claro. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, olha a questão social, digna, conforme ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí ele traz, inciso 1, soberania nacional, 2, propriedade privada, 3, função social da propriedade, 4, livre concorrência, 5, defesa do consumidor, 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. O 7, redução das desigualdades regionais e sociais. Então, não precisa ir muito longe. A própria Constituição já faz a previsão, já faz o embasamento legal da existência do ESG, da gestão social, ambiental e econômica de qualquer atividade. Então, isso é importante, que aqui não está restringindo a uma atividade, por exemplo, a uma siderúrgica ou uma montadora de veículos. Não. Está dizendo que é princípio geral da atividade econômica. Qualquer atividade econômica. O bar da esquina do seu Joaquim também precisa ter essa visão de ESG, obviamente guardadas as proporções, ok? Nós temos sempre que lembrar das proporções e da segurança jurídica, né? Então, essa questão da Constituição Federal, eu gosto sempre de iniciar por ela. Nas aulas de pós-graduação que eu ministro, sempre, quando a gente toca no assunto de gestão ambiental ou de ESG, nós temos que começar pela Constituição. Depois dela, eu sempre enfoco a própria Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938/81, 81 o ano dela. O artigo 4º, a Política Nacional de Meio Ambiente visará, inciso 1,
Inciso primeiro, a compatibilização do desenvolvimento econômico social com preservação de qualidade do meio ambiente e equilíbrio ecológico. Está aí. Lá em 81 já se falava da questão de gestão socioambiental e a economia está vinculada. Veja, o próprio artigo 12 da Política Nacional de Meio Ambiente, quando faz a previsão que as entidades e órgãos de financiamento e incentivo governamental condicionarão, é condicionado, condicionarão a aprovação do projeto habilitado e esses benefícios ao licenciamento ambiental. Então, você tem que levar o seu licenciamento ambiental ao órgão de financiamento e de incentivo para que você possa efetivamente ter acesso àquele recurso. Então, está aí mais uma ferramenta de gestão socioambiental e também da própria área de economia. Quando nós falamos da própria Política Nacional de Mudanças do Clima, também existe uma previsão muito clara, muito direta nessas questões voltadas ao ESG. Veja o artigo 5º, os diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima, no seu inciso 7, a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para prover a ações de mitigação e adaptação da mudança do clima. Então tá aí, gente, eu não vou me estender muito falando de leis e citando legislação, porque senão nós vamos ficar aqui pelo menos mais 1 hora, porque existem muitas outras leis, não apenas de cunho federal, mas também muitas de cunho estadual e também municipal, fazendo as respectivas previsões. Nós temos normas infralegais de várias agências ambientais que fazem também a respectiva previsão. Então, por que eu estou fazendo essa narrativa? Exatamente para demonstrar que o ESG, ele é necessário. É o ESG que vai te dar a condição de demonstrar que a sua gestão ambiental ela está saudável, não é uma gestão temerária, não é uma gestão que está levando não apenas a empresa, mas a sociedade como um todo ao prejuízo. Para vocês terem uma noção, aos amigos que estão acompanhando essa live, já há mais de 10 anos, muito mais, eu não me lembro exatamente o número dessa norma, mas o Conselho Regional de Contabilistas já fazia previsão, dizendo que havia necessidade de todas as empresas, ao fazerem o seu balanço, apontarem todos os gastos que são utilizados na proteção ambiental, na proteção social que aquela empresa promove. Então, observem, é um caminho sem volta. A empresa pública ou privada que não se cuida e não cuida do outrem, e esse se cuidar e cuidar do outrem é exatamente o que a ESG prevê, que é a gestão social, ambiental e econômica da sua empresa, dos seus funcionários diretos e indiretos, os colaboradores de uma forma geral, e da vizinhança. Os vizinhos da empresa também são afetados pela sua atividade. Então, esse cuidar é uma gestão necessária, prevista em lei, e que pode gerar passivos, caso essa empresa não tenha esse cuidado. Para finalizar, que eu não vou usar os meus 15 minutos como a doutora Rosa havia pedido, eu vou ser mais breve para fazer a roda girar. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, há alguns anos atrás, foi feito um estudo na área de saúde pública dos Estados Unidos. E esse estudo foi trazido ao Brasil e a Faculdade de Saúde Pública da USP, mais ou menos lá pelo ano 2002, 2004, mais ou menos, e eles chegaram à mesma conclusão do estudo norte-americano. Qual seja, para cada dólar investido
para cada dólar investido em questões ambientais, a empresa consegue deixar de gastar ou até recuperar 4 dólares. Na saúde pública, para cada dólar que deixa de ser gasto na prevenção, você usa 4 para fazer a remediação. E essa proporção ela está muito próxima na questão da gestão ambiental, da gestão social e gestão econômica dentro das atividades. Para cada dólar que você não gasta na prevenção, você vai gastar com indenização no futuro. Guardem muito bem esse número, porque isso faz toda a diferença em um planejamento estratégico futuro de uma empresa, seja ela qual for o ramo e qual for o tamanho. Eu passo novamente a palavra para a doutora Rosa, que é a nossa comandante, e fico lá no fim da fila aguardando novas ordens. Doutora Rosa, a palavra é contigo. Ah, que fantástico. Não é à toa que o querido professor, do Dr. Luiz Carlos Assetti, é esplêndido, tão amado pelos alunos, né? Por onde ele passa, já formou milhares de profissionais nesta matéria, e é uma alegria para a gente poder recepcioná-lo, deixar registrado isso aqui hoje, porque isso vai ficar para a eternidade, né? A gente, daqui a alguns anos, vamos abrir essa live e vamos ter a grata satisfação de poder ouvi-lo, saber hoje o que a gente estava discutindo, né? Eu espero que estejamos muito melhor, que essa pandemia tenha ficado para o passado, né? E que neste futuro que a gente está falando, a gente nunca mais tenha algo tão avassalador como esse que a gente está vivendo. Mas o senhor colocou questões importantíssimas, esse marco regulatório fez esse panorama da legislação pertinente, que já há 40 anos, conforme o senhor colocou, que a Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981, e tudo isso já era exigível na norma, né? Ou seja, se nós pensarmos que há 40 anos atrás, todo esse compartilhamento de obrigações entre as diversas áreas de saúde, responsabilidade social e ambiental já existia, se a gente pensar que se isso tivesse sido devidamente implementado, hoje poderíamos dizer que estaríamos com uma saúde ambiental bem melhor, né? É o que a gente, pelo menos com este novo conceito, onde tem que sentar na mesa o responsável pela área ambiental, o responsável de responsabilidade social, o gestor, todo mundo tem que sentar na mesa e falar a mesma língua, né? Quer dizer, eu acho que, pelo menos, a expectativa é que tenhamos, de fato, um novo olhar, um novo mundo, né? Bem, com isso, doutor Luiz Carlos Assetti, eu quero dizer que o senhor não queria ser o primeiro, né, e nem o segundo, e o senhor acabou sendo o primeiro, e foi fantástico ouvir o senhor. Eu vou passar agora para o Marco Antônio, para que então faça a sua manifestação. Marco Antônio, é com você. Doutora Gláucia, eu determinei a senhora aqui como co-host, para que, se tenhamos algum problema aqui na rede, a senhora segura aí para mim, tá bom? Marco. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Doutora Rosa, obrigado. Você vê que eu estou em minoria, eu sou o único não advogado aqui, com 4 advogados, experientes na área ambiental e social. Então, vou tentar passar a visão da empresa, da indústria, para vocês. E você inverteu aí, colocou os homens primeiro, o que não é muito correto. Vamos lá. O que eu vejo é uma evolução. O ESG veio evoluindo tudo que a gente já fez nos últimos 20 anos ou mais. Começamos com a cobrança, certificação da qualidade. A ISO 9000 nos colocou vários pontos para certificar a qualidade, depois veio a qualidade total. Em seguida, já começou a cobrança na área ambiental e social, com a ISO 14000, ISO 18000, e isso vem evoluindo. E a ESG veio consolidar tudo isso. E com um ponto aí bastante forte, que dizem que o órgão mais sensível é o bolso, e no ESG a gente vê uma oportunidade muito grande, porque o hemisfério norte está cobrando isso,
as grandes indústrias exportadoras também, os investidores internacionais também. Então, é uma exigência que vem para dar bons frutos. E a grande empresa acaba cobrando a média, a pequena, toda a sua cadeia produtiva para se inserir nisso, né? Você sabe que na Fiesp, no Ciesp, a gente já há muito tempo tem o Departamento de Meio Ambiente, o Departamento de Responsabilidade Social, e lá atrás a gente já começou com um programa que chamava Sou Legal, que era para levar para a pequena e média empresa esse conceito, que ela começasse a formalizar, registrar seus empregados, oferecer saúde, educação, capacitação, para poder atender toda essa exigência. E do funcionário, a gente partia para a família dos funcionários, para a comunidade em torno, para os stakeholders, e esse trabalho foi muito bem sucedido. Você até acompanhou isso, Rosa. Depois veio agora, recentemente, todo esse problema de corrupção, de ética, e com isso a gente acabou se engajando ainda mais. Hoje a governança é fundamental, o balanço social fundamental. Então, a gente acabou, nós nos engajamos nisso e para o nosso bem aí da sociedade, os jovens estão ainda mais engajados, né? Eles querem trabalhar numa empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável, eles cobram isso, as famílias deles cobram. Hoje é comum você ver um neto cobrar o avô sobre como deve ser o meio ambiente, como deve ser a conservação de água, de energia, e a gente está bastante engajado nisso. Com essa pandemia, isso ficou bastante evidente, a importância da nossa indústria. Você vê que assim que faltou oxigênio nos hospitais, a falta de oxigênio, a gente se engajou nisso e, num fim de semana, arrecadamos 250 cilindros colocados nos hospitais oferecidos para o nosso estado. Depois, nós não estávamos preparados para a pandemia, né? Então, quando aqui chegou, a gente não tinha sequer álcool gel, máscaras. A indústria têxtil se mobilizou e ofereceu máscaras aí para todo mundo. O SESI, que teve que fechar as escolas, e o SENAI, colocou sua cozinha à disposição para poder fazer marmitas e distribuir para quem necessitava. Foram, acho que, 600 mil marmitas distribuídas. Agora estamos com um programa de arrecadação de alimentos. Isso também foi bem sucedido. Já arrecadamos 300 toneladas de alimentos distribuídos. Então, a gente está caminhando bem engajado. A indústria tem um papel muito relevante, até a questão de soberania nacional. A gente tem que ter uma indústria forte. A pandemia mostrou isso. Na questão das vacinas, né? A gente ficou dependente dos países fabricantes, produtores de vacina. Apesar de termos aqui técnicos, cientistas muito competentes, a gente teve que correr atrás. Felizmente, somos o 5º país que mais vacinou, e atrás apenas dos 4 fabricantes, que é a Inglaterra, Estados Unidos, a China, e o Reino Unido, e o 4º a Índia. Ficamos em 5º lugar nos mais vacinados. Ainda estamos com esse índice de morte absurdo, né? Você vê que no ano passado tivemos média de 1.000 mortos, esse ano já estamos com média de 3.000, com as novas cepas aí, a gente está vivendo esse drama todo. Mas o que eu vejo é assim, na minha visão, o ESG, que, como você falou, econômico, social e ambiental, veio para integrar tudo isso, consolidar, e a gente vai, daqui para frente, seguir dessa forma. E a empresa que quiser crescer, quiser se manter no mercado, tem que estar totalmente adequada a isso, com uma governança corporativa, com transparência, ética. É assim que eu vejo e é assim que a gente trabalha há mais de 20 anos lá na Fiesp, 25 anos já atuando nessa linha, tá bom? Espero, assim, da minha contribuição para vocês. Fico à disposição. O Luiz Carlos já antecipou bastante coisa. Acho que o conteúdo está bastante satisfatório e te agradeço muito pelo convite, Rosa. Obrigado.
Imagine, eu que agradeço. Você colocou esse importante papel do ESG também, como eu disse inicialmente, que ele também tem essa função de mudança de mentalidade, né? E surge num momento que antecedeu a pandemia, mas felizmente, por um lado, né? Obviamente que a pandemia é péssimo para todos nós, mas que com essa situação de doença e agravamento que nós fomos vivendo, e principalmente do distanciamento e a falta de equipamentos, afinal ninguém estava preparado para uma pandemia, ele fez com que as pessoas se unissem com diversos propósitos que a gente jamais imaginaria acontecer, né? Isso que você está falando de várias indústrias se unirem para buscar equipamentos que faltavam nos hospitais, para a produção de alimentos, né? A gente vê agora esse movimento do vacina já também, que é elogiável, porque nós nunca imaginávamos que pudesse acontecer, né? Eu tenho prestado atenção em algumas reportagens nesses confins do país. O Estado jamais teria condições, se não fosse a ajuda de empresários que estão levando essas vacinas para chegar de fato onde ela tem que chegar e para que a gente consiga diminuir as doenças, principalmente nas pessoas mais idosas, né? Quer dizer, se for para ter chegado esse termo, né, essa sigla, se for só para chamar a sigla, mas para que ela tenha alcançado todos esses objetivos, para nós, eu acho que já é um grande ganho, né? Essa discussão que eu faço, ela é importante porque tem surgido muitas a respeito disso, né? Por que ESG se sustentabilidade já existia há tantos anos? Não, não é. Eu acho que a sigla é o que menos importa aí, né? O que importa é o que ela está fazendo de mudança na mentalidade das pessoas. Isso, para mim, é o que basta, né? Doutora Daniela Cristóvão, vamos passar agora à ala feminina, né? O doutor Luiz Carlos e o doutor Marco Antônio queriam tanto que nós fôssemos a primeira. Eu estou falando como primeira aqui desde o início, é que eles não contaram comigo, né? Doutora Daniela, obrigada novamente, e agora a palavra é da senhora. Joia, não, acho que nessa questão aí de primeiros e segundos, né, mulheres, ladies first, sim, é uma questão de gentileza, cavalheirismo, mas que muito nos enaltece, mas dentro desse mundo que a gente está hoje, né, que a gente busca a igualdade de gênero, né, o lugar da mulher é onde ela quiser, né, e nós damos o primeiro lugar aí para os nossos colegas se manifestarem com toda a gentileza do mundo nisso, né? Eu estou aqui me sentindo privilegiada em poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e ter também a experiência de vocês comigo. Enquanto eu escutava o Dr. Luiz Carlos falar, e Marco Antônio também, essa experiência da indústria e o desafio que a indústria vem alcançando, né, ao longo desses anos, os desafios que a indústria tem que vencer para se demonstrar como uma atividade importante para o desenvolvimento econômico, importante para que alcancemos bem-estar social dentro das regras de hoje, né, tanto falando nesse acrônimo, né, do environmental, social e governance, né? O ambiental, o social e a governança, né? O ESG que tanto estamos falando. Luiz Carlos deu um parâmetro muito interessante do ponto de vista de evolução legislativa no Brasil da questão ambiental e me fez pensar aqui um pouco em como que a Constituição de 88 ela está dentro de uma mudança cultural e econômica mundial, remontando aí, pessoal, ao final da Segunda Guerra Mundial, a instituição da Organização das Nações Unidas, tá? E todo o trabalho que a ONU tem feito para erradicar diferenças econômicas e melhorar o índice de desenvolvimento humano,
né? Quer dizer, a ONU, que nasceu aí do fim de uma das piores guerras que aconteceram no mundo, voltou a sua visão, né, para o que poderia ser um desenvolvimento humano adequado. E a gente vem também, do ponto de vista econômico, vendo uma evolução do entendimento do que é a empresa. Então, eu fui professora de teoria da empresa, né? Teoria da empresa 1 na FAP. E a gente via ali, quando o nascimento do conceito de empresa, já no Renascimento, o objetivo, a função social de uma empresa seria dar lucro. Ela, dando lucro, tá ok. É o que ela faz, ela foi instituída para isso. A gente viu uma evolução cultural também, do pensamento econômico, que se nos anos 70 a gente tinha essa teoria do shareholder, né, a teoria da empresa dando simplesmente o lucro, e isso era o cumprimento da sua função, a partir dos anos 80, a gente tem uma nova teoria, que é a teoria do stakeholder. Ou seja, a empresa, ela, sim, a função dela é dar lucro, mas ela também prever necessidades dos seus stakeholders, né? Dos seus públicos de interesse. Então, uma empresa não pode conseguir o lucro a qualquer custo. Existem outros interesses envolvendo esse lucro, né? E aí, mais essas evoluções econômicas, pressões políticas internacionais também, fazem surgir esse embate, né? Quando uma empresa fica assim, o que é? Agora eu vou ter que fazer, vou ter que abraçar a árvore agora, ao invés de produzir, dar lucro? Como é isso, né? Então, a gente tem, nos anos 90, um sociólogo chamado Edward Elkington, né, que ele estabelece o triple bottom line, né, o tripé da sustentabilidade. Não adianta eu ser uma empresa que abraça a árvore. Eu tenho que dar lucro. Eu tenho que ser sustentável ambientalmente, sustentável socialmente e sustentável economicamente, né? Senão, toda essa nossa, todo esse ambiente para o desenvolvimento social não vai para frente se eu não tiver esse tripé da sustentabilidade da minha empresa. O que vem acontecendo, né, também é que nos anos 2000, depois da cúpula, eu estou aqui ensinando o ABC para o vigário, né? Estou dentro da Comissão de Sustentabilidade da OAB de Santo André. Mas eu acho que a gente tem um outro marco muito importante, que é a Eco 92, né? A discussão de clima, das mudanças climáticas da ONU em 92, e essa noção de que o mundo inteiro está no mesmo planeta e ele tem recursos finitos, e que se não tomássemos cuidado em relação a esses recursos finitos, a humanidade, todo o esforço de desenvolvimento humano, erradicação de pobreza e tudo mais, não daria em nada se acabássemos com os recursos do planeta. Então, foi feito um grande concerto mundial em volta das questões ambientais, que elas também evoluem, né? Para no começo do ano, no ano 2000, a gente ter a cúpula do milênio. A cúpula do milênio vem em 2005, depois da cúpula do milênio, uma carta do Kofi Annan, presidente da ONU, chamando todas as empresas, não só os estados, né? A ONU reúne os estados, mas chamando as empresas também para esse compromisso de desenvolvimento humano, com esses conceitos de tripé de sustentabilidade. Não é só o tripé do meio ambiente, precisamos fazer para o meio ambiente, mas precisamos também ter outros indícios, né? Outros índices, outras ações para que a gente alcance, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda de 2030 da ONU, as metas do milênio para serem alcançadas em 2030 pela ONU, né? São 17 ações que precisam ser tomadas
no microcosmo e no macrocosmo para que a gente consiga ter um desenvolvimento sustentável. Estou contando toda essa historinha para falar o quê? Que o mercado de capitais, os bancos, no mundo que vivemos hoje também, né, usando um outro acrônimo aí, né, uma outra sigla, o mundo VUCA, não sei se vocês já ouviram falar dessa sigla. Mundo VUCA é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E hoje, com a pandemia, as pessoas estão falando do mundo BUNNY, que é um mundo que assim, eu esqueci aqui a sigla, mas ele é mais ambíguo, ele é mais inconsistente. Então, o mercado, vamos falar do mercado, ele gosta de estabilidade. Se a gente está no mundo assim, nesse mundo VUCA, nesse mundo tão incerto, os investimentos ficam, né, inseguros. Achar os índices de ESG trazem segurança para os investimentos. Você investir numa empresa que está vendo lá na frente preceitos de estabilidade, de sustentabilidade no seu processo, na sua gestão. Uma empresa que traz os seus números com transparência, que tem uma governança bem consolidada, clara, que nos seus investimentos sociais estão comprometidos, por exemplo, com o Pacto Global dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, trazem segurança para esse investimento de longo prazo. Então, o que aconteceu? Lá em 2000, depois dessa carta, né, do Kofi Annan, em 2006 foi criado um princípio de investimento responsável, logo na Bolsa de Nova York. Depois disso, em 97, foi criado um índice, assim como tem um índice Nasdaq das empresas de tecnologia, também existe um índice de empresas que estão ligadas a impacto social, ou que têm índices de impacto social ou impacto sustentável nas suas ações. E hoje em dia, esse princípio, né, do investimento responsável da ONU, criado em 2006, ele tem 1.600 membros já que tem 70 trilhões de dólares em ativos comprometidos com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, nesse meu tempo à frente de ações de responsabilidade social corporativa, eu consigo ver essa evolução que muitas vezes viam como, né, abraçar árvore, que a gente diz, né, ou como uma coisa só para meio ambiente, como algo para manter preservação ambiental pura e simplesmente. Hoje em dia, o próprio mercado financeiro, o próprio capital está precificando essa atitude de abraçar árvore, porque vê valor econômico nisso. Então, eu vejo o ESG como uma garantia, uma apólice de risco para os investimentos. E esse movimento é muito interessante, né? Eu convido todos a dar uma olhada também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que não traz só questões de meio ambiente, mas várias outras questões para a gente alcançar esse desenvolvimento sustentável. Igualdade de gênero, erradicação da pobreza, e por aí vai. Deixa eu abrir ele, que são 17 objetivos, né? Então, se cada um se comprometer com um ou alguns deles, ou nas suas ações estiver ligada a isso, a gente vai conseguir, a ONU prevê que a gente alcance esse desenvolvimento sustentável em 2030. Quer dizer, ações de educação de qualidade, né? Você ter cidades e comunidades sustentáveis, né? Um ambiente em que você tenha saúde e bem-estar para todos. São coisas que a gente vê no macrocosmo e que no microcosmos das nossas
organizações que podem ser feitos também, né? Então, é uma mudança mesmo de paradigma, e o ESG traz a precificação disso, não é inócuo, tem valor. É esse o meu recado aqui para vocês. Minha contribuição. É muito bacana você ter trazido, né, os ODS para a nossa conversa aqui, porque, na verdade, eu acho que eles complementam, né, tudo que a gente colocou acerca do ESG, afinal de contas, são metas estabelecidas para 2030 e nós estamos em 2021, portanto, são menos de 10 anos e todas essas metas foram colocadas quando nem se imaginava que nós teríamos uma pandemia para o enfrentamento e que certamente, se for aqui para falar uma bobagem, porque é óbvio que não tenho a menor competência técnica para dizer a respeito disso, a gente pode imaginar que a pandemia atrasou essas metas, o atingimento dessas metas pode-se dizer pelo menos metade deste tempo, né? Eu acho que, ou mais, eu acho que o Marco, que está aí na indústria e que acompanha de perto todas as dificuldades, né, da economia em relação a isso, eu acho que a gente certamente teremos que rever esses prazos, porque está absolutamente comprometida, né, a economia e que, sem sombra de dúvida, acaba impactando nos objetivos. Mas vamos passar agora para a doutora Gláucia. Eu antes quero cumprimentar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, o doutor Sidney Munerati, né, o nosso vice-presidente, membro da nossa comissão, o Francisco Ardelli Rigonelli Guide, o Gilberto Rodrigues Cardoso, membro da nossa comissão também, Luiz Carlos da Silva, a Carmen Guilherme, inclusive está nos perguntando aqui, doutora Gláucia, se nós estivemos presentes ontem na audiência pública, uma audiência extremamente importante da Câmara Municipal de São Paulo, que discute algo que afeta a todos nós, embora esteja alocada aqui no Polo Petroquímico de Mauá, mas o meio ambiente, principalmente o recurso ambiental do ar, ele não tem fronteiras nem limites, né? E é essa discussão que ontem foi levada por um dos vereadores da Câmara Ambiental de São Paulo. Nós estivemos presentes, sim, embora não tenhamos condições de nos manifestar, em razão da hora e do tempo, da quantidade de pessoas que se manifestaram, mas eu pude ouvir atentamente uma das pessoas, talvez a mais importante, que é a doutora Maria Ângela Zaccarelli Marino, a quem eu rendo aqui, inclusive, as minhas homenagens, porque foi em razão da insistência dela em levar esse problema adiante, problema de saúde das pessoas afetadas pela contaminação, possível contaminação do ar, em razão do polo petroquímico, né? E com essa pesquisa que tem mais de 2 décadas, ela está agora, ao final, conseguindo comprovar que pode haver alguma relação com as indústrias do polo e essas doenças que surgiram nas pessoas. Pude ouvir também os representantes da CETESB, o Caetano, a Maria Lúcia, o querido amigo do PROAM, o ambientalista Carlos Bocuí, e a Raquel do MDV, que fazem parte lá do Comugesan. Então, estamos muito atentos a esse assunto e, inclusive, na próxima reunião do Conselho Municipal, isso será a pauta. Então, estaremos, sim, acompanhando essa discussão. Estão conosco também a Fernanda Coelho, a doutora Renata Tempestá, que é da nossa UAB também, o Sidney eu já falei, o Eduardo Costa, Francisco Ardelli, já falei também. Muito obrigada pela presença de todos vocês e vamos dar continuidade, passando agora para a doutora Gláucia. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade e em relação à audiência de ontem, sim, também pelo Comugesan nós participamos, né, pudemos acompanhar a audiência
E é um tema muito importante, inclusive para a cidade de Santo André. A Câmara Municipal aqui também vai tomar algumas ações, pedindo para as pessoas participarem, e acredito que em breve, como o GESAM também vai ter uma pauta a respeito disso. Nós, inclusive, temos uma reunião extraordinária para a próxima terça-feira. Acredito que um dos temas vai ser essa audiência pública, né? Que é como a doutora Rosa disse, o ar não tem fronteiras. E, na verdade, o polo petroquímico faz fronteira aqui com a cidade de Santo André, né? Embora esteja situado em Mauá, atinge a região de São Paulo, Santo André, Mauá, entre outras regiões aqui da nossa metrópole. Em relação à nossa exposição de hoje, eu queria parabenizar o Luiz Carlos, a doutora Daniela, o Marco Antônio, e fazer mais ou menos eu acho que nós fizemos um trajeto aí entre as exposições, né? O Luiz Carlos nos trouxe, o Dr. Luiz Carlos nos trouxe todo o aspecto legislativo, né? Nos lembrando que isso começou há muito tempo atrás, lá em 81, há 40 anos atrás, a nossa legislação já se preocupava com essas questões, né, de sustentabilidade propriamente dito, mas eu acredito que o despertar da sociedade, do próprio meio jurídico, aconteceu, é mais recente, né? E aí a gente já passa para a fala da doutora Daniela, que diz a questão do viés econômico, né? Porque eu acredito que a proteção ao meio ambiente, a questão da preocupação com a sociedade, ela não teria esse andamento, né? Essa legislação hoje não seria tão mais aplicada como é hoje, se isso não tivesse um viés econômico, uma importância, né? Isso tem um retorno, né? Como o doutor Luiz Carlos falou, a cada $1 que você gasta, se você gastar, você deixa de gastar $4, né? Entre outros. Então, é isso que eu acho que faz realmente hoje ter essa importância, e é uma importância real, né? A gente fala muito disso, a floresta em pé vale mais do que a floresta derrubada, né? E ela vale mais economicamente, socialmente, porque mantém as comunidades que estão lá, e dali você extrai produtos melhores para a população. Então, ela beneficia em tudo. Então, eu acredito que o desenvolvimento do ESG, ele acontece hoje porque tem essa importância econômica e nós despertamos para isso. E agora nós começamos a aplicar toda essa legislação desde 81, tem muita coisa ainda para a gente fazer, né? Como a doutora Rosa disse, essa questão da pandemia, pelo qual a gente está passando, eu acredito que realmente a gente não vai alcançar até 2030 todos esses objetivos, mas nós estamos no caminho. E aí, caminhando para a fala do Marco Antônio, as ações que as empresas fizeram, né, em decorrência da pandemia, cilindros, doação de alimentos, preparo de alimentação, quer dizer, tudo isso é na prática, né, a realização, né, do ESG, né? Então, a gente passou pelo viés da legislação, a importância econômica e a prática, como isso tem acontecido hoje, né, nessa circunstância da pandemia. Então, foi muito rica a exposição, acho que a gente consegue, com cada um dos nossos palestrantes, nós conseguimos fazer um lençol, né, uma teia, através da qual a gente consegue perceber como nós podemos caminhar e o que nós podemos fazer para melhorar e alcançar esses objetivos e ter uma sociedade realmente sustentável, em governança, em tudo mais que a gente pode ter aí de sustentabilidade. Eu agradeço a todos a oportunidade. Obrigada, doutora Gláucia. Como a senhora pôde perceber pelas nossas mensagens, essa temática do polo petroquímico, ele deve despertar a atenção aqui de toda a região, né? Como você colocou, o polo petroquímico está num local estratégico regional, porque ele atinge 3 municípios, parece que Mauá, Santo André e São Paulo, né? Por isso que a audiência pública foi realizada na Câmara de São Paulo, mas seguramente a Câmara de Santo André e de Mauá também devem abordar esse tema. Existem outros problemas relacionados que chegou até nós em relação à canalização do córrego Cassaguera, que eu acho que também vale a pena a gente se debruçar. Felizmente, as redes sociais também disponibilizaram um andar
das providências, né, que facilitam muito os cuidados com o meio ambiente. Antigamente, você dependia de uma foto, de um registro, né, de um telefonema. Hoje, em questão de segundos, você pode registrar qualquer infração e levar isso adiante para que hajam as apurações, né? Essa audiência pública, por exemplo, o doutor Luiz Carlos Assetti, quer dizer, ela poderia ser visualizada pelo país inteiro, né? Um tema que é aqui regional. Na verdade, acho que as audiências públicas de hora em diante, né, elas terão essa característica, né, porque antes você precisava se inscrever, dependia do local, né, era um custo enorme, os licenciamentos, né, você precisava passar pelas audiências públicas, e isso dependia da locação, né, pelo empreendedor, um custo absurdo. E as reuniões hoje, audiência pública virtual, né? Quer dizer, permite democraticamente que todos possam se envolver naquele tema. Bem, nós estamos já às 17 horas, uma pena, a gente ficaria aqui horas discutindo esse assunto. Vamos passar para as considerações finais, já nos despedindo dos nossos palestrantes, nesta mesma ordem. Então, quero devolver para o Dr. Luiz Carlos Assetti, já deixando aqui registrado o meu fraterno abraço, agradecimento, satisfação de poder compartilhar aqui esta mesa tão seleta e tão importante com você. Minha querida doutora Rosa, obrigado. Eu prestei muita atenção na fala do Marco Antônio e estava fazendo anotações aqui, da Daniela também e da Gláucia. Eu quero externar, Gláucia, porque uma consideração importante. Eu sei o quanto é difícil você ter uma cadeira num conselho municipal. Eu já participei de conselho municipal pessoalmente, deixando o escritório de lado e indo tentar ajudar a coletividade. E eu sei quantas foram as vezes que eu fui mal interpretado, que pessoas, às vezes até colegas, entenderam que a posição era, às vezes, para querer aparecer ou para querer fazer alguma coisa, e não é nada disso. E a gente pensando no futuro, a gente pensando décadas no futuro, nos nossos filhos, netos, né, bisnetos, enfim. Então, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é complicado você levantar uma bandeira e muitas vezes a pessoa só vê no hoje e não consegue entender o que você está falando do amanhã, né? Então, meus parabéns a você, meus parabéns ao OAB de Santo André por essa postura. Eu defendo desde lá da Comissão de Meio Ambiente, repito, lá no 2000, né, que a gente sempre falava que a gente precisava estar nos comitês de bacias hidrográficas e nos municípios, né? Nessas coletividades, né? Nesses coletivos, melhor dizendo. Né? Então, parabéns, viu, Glaucio? Parabéns mesmo, porque eu sei o quanto é difícil. Minha querida Rosa, você sabe que eu odeio a sigla doutor, né? Aliás, eu nem sou doutor ainda, pretendo um dia sê-lo, mas eu quero agradecer muito a você pelo convite, viu? E principalmente por estar aqui hoje, junto com o Marco Antônio, com a Daniela, com a Gláucia. Foi muito proveitoso, pessoas com bastante conteúdo, com bastante vivência na área, e eu queria convidar, ou melhor, eu queria pedir, não convidar, pedir, que a OAB, não só de Santo André, mas todas as OABs, fizessem mais vezes isso que está sendo feito aqui hoje. É importantíssimo. A gente precisa estar mais presente, não apenas no mundo acadêmico, mas também no empresarial e na sociedade de uma forma geral, para que possam compreender não apenas a necessidade do advogado, a necessidade do ESG, a necessidade da interpretação legal da legislação, mas também compreender que tudo isso é para o desenvolvimento sustentável, é para a sustentabilidade, é para o bem dos nossos filhos, netos e por aí vai. Então, fica aqui o meu agradecimento ao OAB de Santo André e, ao mesmo tempo, o pedido para que vocês continuem e estimulem outras OABs a fazer o mesmo. Eu quero agradecer o Marco Antônio pelas palavras dele, que ele trouxe um esclarecimento muito, muito bom, uma forma muito simples do empresário compreender
a importância do ESG, principalmente quando ele falou da questão da certificação de qualidade. Eu realmente acho isso importante, porque aí o empresário começa a compreender que é por ali que começa, né? E eu sempre falo que ele começa na certificação de qualidade e não tem aonde termina, pelo menos eu não achei ainda aonde termina. Mas é importante o empresário ter essa visão. A Daniela trouxe os ODS, que são fantásticos, né? E hoje, o grande filão, né, o grande fruto desse trabalho dos ODS é a introdução das ODS nos municípios. E aí está o desafio, porque os municípios não estão preparados para as ODS. As empresas estão lutando para introduzi-las, mas os municípios não. E nós vamos ter que trabalhar em prol das ODS, principalmente a ODS 8, que envolve a questão jurídica propriamente dito, em prol dos municípios. São mais de 5.500 municípios no Brasil. Imagina aqueles pequenos municípios em rincões distantes, que muitas vezes não tem técnicos preparados. Então, mais uma vez eu falo, a OAB precisa estar presente. A OAB precisa fazer esse trabalho em prol da coletividade. E aí, Glaucia, uma sugestão que eu te dou, que eu já percebi que você, juntamente com a doutora Rosa, são pessoas que se doam em prol da coletividade, em prol do social, comecem a trabalhar essa questão numa comissão específica, até para auxiliar os bairros, as associações de bairros, nessas questões de ODS. Porque se deixar propriamente dito para as prefeituras, eu acho que nós vamos ter uma dificuldade muito grande, porque o interesse político está muito distante do objetivo próprio da ODS. Fica a dica, fica a minha colaboração, fica aí a semente, né, a ideia para que isso seja frutificado, e contem comigo no que eu puder ajudar e dentro, obviamente, das minhas possibilidades. Eu agradeço demais a OAB de Santo André, a Comissão de Meio Ambiente da respectiva OAB, agradeço a todos que estão nos assistindo e fico à disposição de vocês. Eu não vou me alongar, eu gosto mais de ouvir do que falar, mas eu precisava fazer essas considerações finais. Um grande abraço, minha querida Rosa, obrigado do convite feito. Sempre que você convidar, eu estarei presente e sempre que você mandar, eu estarei falando aquilo que determinar. Obrigado, fique com Deus e eu fico aqui até o final aguardando cada um. Nós que agradecemos, nós que nos sentimos aqui prestigiados, né, e engrandecidos com a tua fala, com a tua contribuição. Quero aproveitar a sua sugestão e te dar duas boas notícias. Primeiro que nós fizemos um projeto e, se assim for disponibilizado para que o cumpramos, nós vamos realizar até a 50ª live de jornada semanal. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras. Até a 50ª estaremos levando este tema ESG. Da 51ª à 100ª, nós estaremos realizando acerca dos ODS, no mesmo formato, jornada semanal ODS, da 51ª até a 100ª. Em relação às ODS no município, nós fomos contemplados com o convite da Frente Nacional dos Municípios para que a gente integrasse o projeto que eles têm para auxiliar os municípios no desenvolvimento dos projetos para atingir as metas aos ODS. Então, nós estaremos fazendo parte, já fizemos esse convênio e estaremos participando das reuniões nos municípios onde for disponibilizado, né, essa comissão, para que, então, faça frente aos municípios e os auxilie, porque, de fato, o que você está dizendo é uma grande verdade, né? Tem municípios que nem tem secretaria de meio ambiente, nem tem secretaria que faça esse trabalho de responsabilidade social, né? Então, nós estaremos contribuindo. Agradeço demais a sua contribuição, as suas sugestões serão muito bem-vindas e pode ter certeza que você será convidado e convocado para retornar aqui para nos ajudar, tá bom?
Marco Antônio, obrigada por tudo, querido. Obrigada mesmo a dispor do seu tempo, que eu sei que aí é muito exíguo, você tem muitas atividades, tem uma contribuição enorme, né, para esta que é uma co-irmã da nossa instituição, dada a sua grandeza, a sua representatividade, a Fiesp, né? Então, grata demais pela sua presença e passo a palavra para você para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Rosa. Eu vou quebrar o protocolo e tirar o doutora, já que o Luiz Carlos assim solicitou. Né? Parabéns pela curadoria e pela mentoria, você que montou esse painel com os 4 expositores, Luiz Carlos, a Daniela e a Glaucia, e foi bastante complementar. Cada um se colocou de uma forma e o resultado foi muito bom. Eu vejo aí que a gente tem uma oportunidade ímpar. O Brasil tem essa oportunidade, que participa apenas com cerca de 1% do mercado internacional. Há muito dinheiro no mundo que para ser investido aqui, eles querem. O Brasil está aí no foco do mundo, por ser um produtor de alimentos, né, o celeiro do mundo. Você vê que a gente triplicou a meta. Há pouco tempo atrás, a meta de produção agrícola era de 100 milhões de grãos, hoje já está em 300. O nosso ex-ministro Alisson Paulinelli está sendo indicado para o Prêmio Nobel por ter criado a Embrapa e ter tido todo esse sucesso. País muito rico, né, nas riquezas, recursos naturais, e a gente tem que explorar melhor isso. Né? Eu sempre escuto que o país rico e o povo pobre, a culpa é dos gestores, dos administradores que não souberam conduzir. Mas eu vejo uma indústria forte, competente. Da porta para dentro, a gente é bastante competente. Você vê um Toyota fabricado no Brasil, custa 25% mais caro do que em qualquer outro país. Mas é da porta para fora que está o nosso problema. Você sabe que a gente tem uma atuação política muito forte para poder cobrar reforma administrativa, reforma tributária, reforma estrutural, para poder colocar o país no rumo, no eixo certo. Né? É isso que a gente procura. Então, a gente está junto aí, eu te agradeço muito. Acho que daqui para frente é investir no capital humano, nas novas tecnologias, para a gente colocar o Brasil no lugar que ele merece. Tá bom? Fiquei muito feliz de participar, de contribuir aí com você, com a AB e com os demais expositores. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, Marco. Estaremos juntos, como sempre, também nessa longa jornada aí de convivência e harmonia nos vários assentos aí que ocupamos na nossa entidade aí da Fiesp e várias outras. Muito obrigada pela sua presença, viu? Parabéns pela sua exposição, contribuiu muito aqui conosco e certamente com todos que nos assistem. Doutora Daniela Cristóvão, obrigada. Passo também para que você faça as suas considerações finais. Nossa, Rosa, obrigada a vocês aqui por me convidarem, por eu estar presente aqui nessa roda de conversa, nessa roda da Rosa, tão boa para mim, porque muitas vezes a gente fica muito envolvido no nosso universo, no nosso trabalho, ainda mais nesse mundo de pandemia, como vocês puderam ver também aqui, né, família, vem criança, vem marido oferecendo cafezinho, que eu ofereço a todos vocês, esse é o nosso novo normal, né, mas eu fico muito agradecida nesse ambiente que a gente está vivendo, poder ter esse compartilhamento de informações, de conhecimento com pessoas que eu não conhecia, que passo a conhecer agora, passo a contar. Os últimos serão os primeiros agora. Eu quero estender o meu agradecimento aí à Glaucia, pelo meu entendimento aqui do trabalho importante que você faz junto às comissões municipais, de meio ambiente, não só do município, mas do estado também, pelo que eu entendi. Meu agradecimento ao Luiz Carlos, ao Marco Antônio também, pelas suas contribuições. Eu fico muito sensibilizada, Marco, exatamente com a questão da indústria no Brasil, né? E o esforço todo que se faz da indústria brasileira em prol do desenvolvimento do país, que é muito penoso, a gente sabe, exatamente pelo que você falou, pela falta de reformas estruturais no país, que deixam
de demonstrar o quanto a nossa tecnologia, a nossa capacidade produtiva é boa e poderia estar em competição pelo mundo. A gente não precisaria ser só o celeiro do mundo, a gente poderia ser a produção industrial do mundo, né? Eu tenho, assim, para mim que a gente está vivendo uma revolução cultural com o ESG, né? Porque atingiu o bolso das pessoas e dando aí mais segurança para os investidores, né? É um parâmetro de segurança, né? Então, se a gente tiver isso em mente, eu acho que nós poderemos evoluir bastante enquanto humanidade, apesar de todo o horror que estamos vendo aqui no nosso país hoje. Mas termino aqui com um agradecimento, com gratidão e com uma visão positiva, que conversas como essa podem mudar o rumo das coisas, sim. Eu acho que já mudou. Se a gente pegar esse parâmetro, vendo a evolução toda, né, de uma Constituição como a de 88 e fazer ela valer, já estamos no caminho bom. A gratidão é toda nossa. Muito bem-vinda também aqui na nossa casa. Seguramente estaremos juntas novamente em outros painéis. Teremos muito trabalho pela frente. Podem me chamar, Rosa. Pode me chamar. Vamos contar com todos vocês, porque é este debate, né? E a gente está vivendo um momento também, eu quero ressaltar isso, não me canso de dizer que a gente precisa dizer o óbvio, né? Eu acho que o ESG também é isso, né? Porque se já existia a sustentabilidade, precisou vir um novo conceito para ressaltar o que é sustentabilidade, então é porque a gente está vivendo este momento. Nós precisamos diariamente dizer o óbvio, né? E quanto mais nós falarmos e debatermos, mais nós vamos conseguir atingir este objetivo. Então, é com isso que eu passo para a doutora Gláucia, para que ela, então, faça aqui o encerramento da nossa live, né, com as suas considerações finais. Nosso tempo voou. Doutora Gláucia. Bom, como considerações finais, eu só quero agradecer a oportunidade, o aprendizado, aos nossos palestrantes, agradecer as sugestões do Dr. Luiz Carlos, e nós realmente é árduo, né, o trabalho da OAB representando, sendo representado nos órgãos de meio ambiente, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, né, que nós precisamos exercê-la da melhor forma possível, justamente com esse viés da proteção da própria sociedade, né, e o desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira. E é isso, eu acho que nosso tempo já está estourado, eu gostaria de agradecer e lembrar a todos que vai ficar gravada, né, Rosa, essa nossa palestra também, quem não teve oportunidade, pode passar para outras pessoas que vão poder ter a oportunidade de ouvir os nossos convidados, que foi brilhante cada uma das exposições. Agradeço a todos. Agradeço você também, Gláucia, toda a sua contribuição. E vamos nos despedir aqui. O tempo passou rápido, como eu falei, sempre passa muito rápido, né? Ouvir bons debatedores, bons palestrantes, todo esse ensinamento faz com que o tempo passe e a gente nem sinta. Então, agradeço a todos, muito boa sexta-feira, bom final de semana. Estaremos aqui na próxima sexta-feira. E aqueles que quiserem nos acompanhar, por favor, o endereço da fanpage está aí no nosso convite. Muito obrigada a todos. Até a próxima.